Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui, como sempre, toda segunda-feira, pontualmente às 8 horas da noite. E hoje não é diferente. Hoje estamos aí para mais um Sua História Podcast. Nós vamos falar para você de uma história fantástica essa noite. Você vai conhecer a história do meu amigo, o pastor Mafra. O nome dele é Francisco Mafra. Ele não fala, mas eu estou falando. Pastor Mafra. É um negócio muito top. O pastor Mafra é casado com a Gláucia Mafra há 34 anos, pais do Gabriel e do João Pedro. Ele teve a sua conversão datada em 25 de dezembro de 1989. Que presente de Natal, hein? Ele é o pastor presidente da Igreja Batista Renovada de Curitiba, junto com sua esposa, pastora Gláucia. E nós vamos saber hoje um pouco mais dessa história. Você que não conhece, seja muito bem-vindo. E eu vou pedir para você que está chegando agora, curta, compartilhe. E não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Nós vamos começar hoje a ouvir uma história fantástica, tá bom? Nós já voltamos aí. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em mente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, estamos de volta. Sua História Podcast, toda segunda-feira. A gente vem aqui contar uma história que edifica a nossa fé. Hoje não é diferente. Eu sou Aloysio Lemos e junto comigo está pastor, meu amigo, não é verdade? Pastor Mafra. Que ele é, vamos repetir aqui. Ele é casado com a Gláucia
há 34 anos, meu amigo, pais do Gabriel e do João Pedro, teve a sua conversão. Isso que me chamou a atenção, a conversão, a data da conversão, dia 25 de dezembro, é um presente de Natal, a gente vai saber sobre isso. Pastor presidente da Igreja Batista Renovada de Curitiba, junto com a pastora Gláucia. E você vai saber uma história maravilhosa. Meu amigo pastor Mafra, obrigado por ter recebido esse convite. E eu quero lembrar você que hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos no final de ano, começo de ano, nesse tempo aí. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos gravando. Esse programa é gravado, então não tem aquele link direto, mas com certeza o pastor Mafra está assistindo lá junto comigo. Isso aí, você pode deixar suas perguntas aqui embaixo e ele vai respondendo, tá certo? Tem aqui também, você que queira falar com ele, o Instagram, que entra lá no DM, que é batista.renovada_CTBA, tá certo? Vai ser bem interessante. Vamos lá. Pastor Mafra, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Dá uma boa noite para a galera aí. Queridos, boa noite. Uma grande honra, pastor Aloysio. É uma grande honra estar aqui hoje, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Desejo também não só uma noite abençoada, mas uma semana abençoada nesse início de semana para cada um de nós, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, em nome de Jesus. Maravilha, de 89. 89, são 36 anos, vai fazer, 35 anos, né? 35 Sim. anos, é maravilha, né? Não, é? Não, 36. 35, 2004, 35. 35, estou ficando ruim disso aí. Mas vamos lá. Primeiro, agradecer, mais uma vez, pela presença. É bom demais estar contigo. Hoje num estilo diferente de novo. Estamos renovando. O importante, mais do que o sofá, do que a mesa, é o conteúdo que vai te edificar a tua fé, com toda certeza. Francisco Mafra, que ninguém sabe, né? Esse é revelador. Nós estamos comendo, época, clima de final de ano, um panetone aqui, ó. Delicioso. Panetone com frutas cristalizadas, porque o Aládio queria chocotone. Falei, não, Aládio. Ele nunca traz, porque eu penso, água com gás não traz. Olha aí, a choradeira. Perseguição. A igreja perseguida, ele vai fazer uma parte. Mas vamos lá. Me conta, Mafra, eu sei pouco da tua história, mas tem gente que caminha com o pastor Mafra aí, principalmente o pessoal da Igreja Batista Renovada aí em Curitiba, que caminha quanto tempo com ele, mas não conhece algumas histórias, que hoje você vai saber aqui, que nós vamos conhecer tudinho aqui. Meu querido, como é que foi que Jesus entrou na sua vida? Conta lá para nós. Porque você veio de uma vida um pouquinho desregrada, tanto quanto a minha era antes. Conta para nós a tua. Veja onde que é o começo aí. É verdade. Alguns particulares, né? Sou descendente da família Mafra, que é de Portugal. Se fala que é um dos maiores castelos do mundo, tem 50 mil metros, tem o condado de Mafra, tem histórias aí, né? E a minha família sempre teve uma linha da feitiçaria, né? Sempre caminhou nessa área. E eu, ao longo da minha história, por herança também, caminhei nessa linha da feitiçaria e a gente acaba tendo realmente uma ação bem desregrada, bem atribulada. Eu, particularmente, por muitos anos, tinha dificuldades de dormir, de descanso. Tinha uma vida financeira interessante, mas uma coisa que era interessante, Aloysio, eu não tinha paz. Não havia paz no meu coração. Mesmo com todo o dinheiro que eu tinha, os momentos que eu tive de fama, os momentos que eu tive de alegria momentânea, né, do tempo que eu fui piloto, toda aquela história. Então, uma coisa que era interessante, não tinha paz. E aconteceu que, na minha pré-adolescência, na escola
tinha uma senhora que dava ensino bíblico. E eu creio que ela era de alguma igreja histórica, ela não seguia uma linha que se dava ali, e ela explicava muito bem a Bíblia. E aquilo ficou marcado na minha história, na minha infância, na minha adolescência, tudo, ficou muito marcado aquilo. E em 89, em junho, mais ou menos junho de 89, a insatisfação de vida estava muito grande. Eu tinha muita coisa, muita fama, tudo isso, mas não estava legal isso. Os negócios estavam bem atribulados, e eu peguei um dos meus carros de competição, que eu era piloto de rally, né, onde no rally eu acabei tendo uma participação interessante, que eu fui terceiro sul-americano, né, no rally de velocidade. E eu peguei meu carro para uma situação fatal. Só que eu não tive coragem. Saí com ele, tudo. Voltei para casa. E ninguém falou de Jesus para mim. Fora essa situação da minha pré-adolescência, ninguém comentou de Jesus comigo. E ali eu fui para casa. No meu quarto eu tinha altares espirituais, porque eu tinha uma ação de feitiçaria, e nesse altar espiritual veio a Nefretiti. Falei, não quero nada, Thor também não, que era uma das linhas que eu seguia. E eu falei, sentei na minha cama, falei, se existe algo que excede tudo que eu conheço, que se manifeste, porque eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais. E a partir do momento, quando eu terminei isso, me veio uma voz, como nós estamos falando, negue a tudo que tens. Eu falei, pirei, tô maluco. Porque foi uma voz normal, assim, audível, gostosa. Levantei do meu quarto, fui olhar meu apartamento, se tinha alguém, não tinha ninguém, voltei pro quarto. E foram algumas vezes à noite, porque eu tinha dificuldade de dormir. Então, eu praticava algumas artes mágicas para ter descanso. E foram algumas vezes que eu falei isso, né? Que se tem algo que excede tudo que eu conheço, e cada vez que eu terminava de falar isso, negue tudo que tens. E eu estava amanhecendo o dia, eu falei, tudo bem, eu nego. E daí? Seja fiel, que em 2 meses tua vida muda. Isso mais ou menos outubro, né? Começo de outubro. E aconteceram muitas coisas, Luiz. Muitas coisas nesses 2 meses, me provando, me tentando tirar aquela fidelidade que eu tinha convicção que eu estava em pecado. Eu tinha uma convicção muito grande que eu estava em pecado. E daí, conheci a Gláucia, conheci o pai dela, o pastor João, que é o nosso vice-presidente, a dona Catarina, as irmãs dela, e eles começaram a falar de Jesus, tal. O que eu tinha convicção? De tudo que eu conhecia do mundo negativo, espiritual negativo, eu não tinha argumentações e também não podia retrucar tudo aquilo que eles falavam. Dentro de tudo isso, Luiz, foi interessante, porque eu fui lembrando daquela vez da infância, lá da pré-adolescência, de que ela falava de Jesus, e que naquela noite me veio muito forte. Raça de víboras, pecadores, como João Batista falando no deserto. Então isso batia muito forte no meu coração, que eu era pecador. E foram 2 meses de muita provação, muitas coisas entraram no meu caminho para que eu não cumprisse aquilo. Eu falei, não. E muitos amigos falavam, você está mudando, você está estranho, você está diferente, você não faz mais o que a gente fazia, saía para as festas, para as badernas. Falei, não. E eu fui conhecendo a Gláucia e tal,
Mas desculpa cortar, só para... Isso aí começa a acontecer que ano, mais ou menos? 89. 89 mesmo? Foi no mesmo? Você falou... Outubro de 89. Foi em junho eu comecei a ter os conflitos. Ter as crises ali. E em outubro de 89 que eu saí com o carro, daí voltei, e o Espírito... Eu hoje tenho a convicção, na época eu não sabia, que o Espírito Santo tinha falado. Não, eu só estou querendo dar uma atualizada aqui, que se foi embalando aqui, falei, já me perdi. Falei, já... Então, daí o que aconteceu? Eu tinha uma ação, Aloysio, de orgulho, arrogância, prepotência. Eu era muito nojento. Eu era uma pessoa horrível de convivência. E, às vezes, ia em teatro, alguma coisa, e daí fazia questão de dar meu nome, para daí, né, em algum momento, falar, o piloto Mafra está aqui, não sei o quê, tá, só para fazer aquela falsa modéstia, que isso, tal. Pegavam autógrafos, né? E o que aconteceu? Comecei a frequentar a casa Gláucia, tudo, e meu sogro e minha sogra começaram a... Você conheceu a Gláucia ali através do teu sogro? Não. Uma das ações que eu tinha para ter um bom preparo físico, porque o rally de velocidade é 3, 4 dias de rally. E você, às vezes, no dia, roda 200 quilômetros. É uma ação na Argentina, tiver um deslocamento de 80 quilômetros à noite. Então, era um preparo físico muito grande. E eu fazia natação. E a Gláucia é professora de educação física e dava natação numa escola perto da minha casa. E eu achei ela legal, tudo, só que o que eu tinha... Sem interesse nenhum, né? Sei. Daí, o que eu tinha? Não posso mais fazer festa. Se eu ficar com alguém agora é para casar. Não vou mais aprontar. E daí começamos a conversar, tal, daí eu tenho uma frase que eu falei para ela, que fica até pesada aqui, mas... eu dei a entender para ela que eu só queria alguém para casar. E ela disse que não se lembra disso. Sério? Ainda bem. Foi a melhor cantada que eu já dei na minha vida. Que isso, hein? E a gente começou a conversar e tal, ela começou a me levar para casa dela. E era mais ou menos novembro, final de novembro, alguma coisa assim. Minha sogra falou que ia ter uma cantata na 10ª igreja, a do pastor Rogério Amorim. E você quer ir? Eu era metido demais, falei, cantata, não sabia nem o que era cantata. Não vou. Falei, não, vai o pessoal cantar, vai não sei o que, recital de Natal. Falei, não, eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou. Porque eu queria aparecer, né? Mas eu tinha que ficar quieto. E chegou dia 25 de dezembro, fui para tal cantata. Aloysio, que horrível que eu fui. Eu fui com a minha jaqueta de rally, amarelo, marca-texto. Que era a roupa, né, que todo mundo me conhecia de reportagem, de TV. Ainda, para abusar, eu fui com uma sapatilha de competição vermelha. Foi bem discretão. Discreto. E, em vez de eu ir com o meu carro normal de rua, eu fui com o meu carro de rally, porque o carro de rally você pode andar na rua. E ali onde a IBR hoje é onde eu aceitei Jesus. Era rua de terra. Quando eu cheguei, eu dei um zero, um giro, que é um zero, na frente da igreja. Olha, cara. Chegando. E meu carro era amarelo, vermelho e azul, nada discreto. Encostei, daí a Gláucia veio o pastor João, veio a dona Catarina, as irmãs dela, a Andréia, Hilda vieram, só olharam assim para mim, né? E eu entrei na igreja, né? Entrou o pastor João, não sei o que, tal, nossa. E chegaram para mim, irmão. Cheguei com eles, né? A paz, irmão, tudo bem? Não sei o que. E eu, que paz, irmão, que... Daí eu falei, teu nome? Eu falei, é Mafra. E eu já fui colocando a mão no bolso
para tirar uma caneta para dar autógrafo. Olha o nojo que eu era, Luiz. Que doido, hein? Aí o que aconteceu? Ninguém pediu autógrafo. Rapaz, não sei o que, entrei na igreja. Eu falei, cara, esse povo vive aonde? Que não me vê na televisão? Eu sou tão humilde. Porque era normal, pelo menos uma vez na semana, eu estar dando entrevista sobre o rally. Eu tinha outras empresas, tudo. A Luísa, entramos na igreja, ficamos lá. E aquela gritaria, pentecostal, né? Todo mundo alegre, feliz e tal. E glória a Deus, olha, Deus fez uma bênção na minha vida, aquela história toda. E eu entrei ali. E na linha que eu seguia da feitiçaria, é tudo um silêncio. E só se falava mentalmente. Aquilo para mim foi um choque. E eu fiquei lá, né? Aloísio do céu. Entramos e eu falava, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? E quando eu ia retrucar, me vinha assim, negue a tudo que tens. Eu lembrava daquela noite. Falei, eu não conheço isso, isso é muito forte. Seja fiel, em 2 meses tua vida muda. Estava batendo o tempo. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí começou o culto e tal, e canta um, canta outro, pentecostal, e ora em línguas, aquele fervo da igreja. E Luiz, eu queria sair correndo dentro da igreja. Eu maquinei umas 5, 6 vezes para sair correndo dentro da igreja. Eu cheguei a olhar assim, ó, falei, meu Deus, como essa igreja é grande. O Espírito Santo alongou a igreja assim, ó, parecia que a igreja tinha uns 100 metros de comprimento. E até um momento eu olhei assim, tinha um irmão que ele era grandão, eu falei, agora os caras colocam os caras de como é que é, segurança, para ninguém fugir daqui de dentro. Os diáconos lá. Era um diácono. E agora? Bom, eu vou dar um golpe, porque eu lutava lutas marciais, eu vou dar um golpe no cara e entro no meu carro, ninguém me pega, eu sou 3º sul-americano. Ninguém me pega. Era muito humilde, né, também. Eu era. Era um amor. Aí, Aloísio do céu, o pastor Regula subiu, no meio do louvor lá subiu, estamos aqui orando, não sei o que, tal, Deus deu uma direção. Aloísio, o bicho pegou. Ele falou, vamos fazer uma oração, tal. Fiquei olhando lá. Deus, em nome de Jesus, tudo que tiver contrário à sua vontade, não sei o que o Senhor esteja amarrando essas forças. Aloísio, eu fui amarrado ali. Eu só podia sentar e levantar. Eu me senti amarrado. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que feitiçaria que esses caras estão usando. Mais forte que a minha. Daí eu chamei Thor, que era a linha que eu atuava, nem apareceu. Ficou longe da igreja, não entrou. Porque daí eu abro o mundo espiritual, né? Falei, meu, o que está acontecendo? E o negócio, e eu olhava para o lado, orando em línguas, eu falei, meu, esse pessoal, para não rezar, para a gente saber o que está rezando, fica rezando em polaco, em não sei o que, né? Aloísio do céu. Daí veio, o pastor já pregou sobre reconciliação com Cristo. Aquilo pegou. Quando ele fez o apelo, Aloísio, eu levantei. Levantei naquela noite, eu aceitei Jesus e começou a mudança na minha vida. Foi algo assim, desculpe, foi algo muito forte. Foi uma presença que eu nunca tinha tido, algo assustador, né? Fui lá na frente, recebi oração e até é engraçado, a gente conta na família, né? Cada culto que eu ia, eu aceitava Jesus de volta. Daí minha esposa falou um dia, né? Então era namorar, nem estava começando a namorar ainda. Ela falou, amor, pelo amor de Deus, pare. Você já aceitou Jesus umas 500, eu estou até com vergonha. E aconteceram várias situações nesses 3 anos que eu fiquei ali na quadrangular. Fiz o ITQ, naquela época o ITQ era integral, né? Era um sistema muito bom.
Fui curado de um acidente que eu tinha tido nas competições da perna esquerda. E, cara, foi algo assim tremendo, que eu andava de bengala. Teve uma cura, o pastor orou por mim, não orou pela minha perna. E Deus me curou. Glória a Deus, hein? Sabe? Então, eu comecei a ter experiências com Deus, conheci o pessoal da Jocum, e comecei a ter muitas experiências com Deus. E em 93, aí foi um marco na minha vida. Em 1993. 1993, ali foi algo... Porque o que aconteceu? Foi interessante, de repente você que está assistindo, tem alguém na tua família que vive algo sobrenatural, satânico ou do mal, seja lá o que for. Eu aprendi nesse tempo assim, ore por essa pessoa, não desista, e ore para que ela tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Como que é? Comigo foi de uma forma. Com Paulo, qual foi a experiência que Paulo teve? Ele caiu no chão. O Senhor Jesus falou com ele. E tantas outras pessoas precisam de um sobrenatural. O que pode ser esse sobrenatural, Luiz? Esse sobrenatural pode ser o quê? Jesus te ama. Querido, eu quero falar de Jesus para ti. Ou o próprio Espírito Santo vem falar com você de formas diferentes. Então, só que o que aconteceu? Eu aceitei Jesus e todas as minhas atividades que eu tive na feitiçaria foram apagadas. Eu fiquei quieto. Sabe? No mundo espiritual, eu fiquei coberto pelo escudo da fé. E ali, que a gente fala muito discipulado, né, ir de pregar e fazer discípulos. O meu maior discipulado foi ITQ, na época, que era algo assim muito forte. E eu aprendi muito da palavra. Minha base foi isso. Meu sogro era professor lá também, me ajudou bastante. Algumas pessoas em particular me auxiliaram muito. E o que aconteceu? Em 93, minha sogra estava sendo atendida pela doutora Ziolé, e uma psicóloga, ela falou, eu falei, vou conversar com essa mulher, que era uma psicóloga se não me engano, da Metodista ali no centro. E eu falei, vou conversar com ela sobre o que aconteceu comigo. Foi uma direção de Deus, assim. Pastora Luísa, entrei naquele consultório dela. Quando eu comecei a falar, o que aconteceu? Manifestou. E eu lembrei de todos os pactos, tudo que eu tinha feito no passado. E ela fez um trabalho comigo de 6 meses. 6 meses ela começou a trabalhar. Até que chegou um momento que ela falou, olha, eu não tenho condições de dar continuidade no teu trabalho de libertação. Eu nem sabia o que era libertação. O que a gente sabia de libertação? Um culto de libertação, expulsar demônio, isso e aquilo. Mas o processo que eu precisava passar era muito intenso. E daí ela falou, a doutora Neuza Tioca vem para Curitiba, vai ter um seminário, e vem uma equipe muito grande. Eles são capacitados para te fazer a libertação e te encaminhar para isso. E foi o que aconteceu. Em 93, conheci a equipe da Neuza Tioca, na época, Apóstolo Levi, Pio, toda essa turma, Jéssica, todo esse pessoal aí. E passei por um tempo, o pastor Wesley, passei por um tempo muito forte, Luiz. Foram 2 dias de restauração e regeneração na minha vida, assustador. Foi importante? Claro que foi. O que eu diria para você que está nos assistindo, existem coisas que incomodam na tua vida e que são tribulações, são conflitos, e muitas vezes vêm como pecados do passado. É momento de
regenerar, renovar, restaurar a vida de cada um. Por quê? Eu preciso confessar esses pecados. Eu preciso confessar aquilo que eu fiz para que a mão de Deus me purifique. Isso é o importante. E foi isso que aconteceu. E logo em seguida, com tudo isso que aconteceu, eu tive várias palavras sobre o ministério. Dentro da Quadrangular, eu fiquei como pastor auxiliar de uma igreja no gabinete, né? Que era Quadrangular, colocava como obreiro ali, mas era pastor auxiliar no gabinete. A gente começou uma obra, depois fechou. E eu comecei a ter uma visão totalmente diferente do Evangelho. Eu não diria uma visão, mas um entendimento do Evangelho. Abriu a visão. Abriu. Sabe? Então, e a Neuza Tioc, a pastora Lilian, o Pedro, toda essa turma. Lilian Torraca. Lilian La Torraca. Eles começaram a investir na minha vida no discipulado. Eu fiquei até 2008 com eles, diretamente assim. Conversava por telefone, eles vinham para cá, participava de seminário com eles, sentava com a doutora Neuza, eles me discipulando, ensinando. Você foi discipulado pela doutora pastora Neuza Tioca e pela Lilian La Torraca, né? A Neuza, eu tinha contatos mais, um pouco mais esporádico, mas sempre que a gente podia, às vezes eu ia para São Paulo, em seminários, a gente sentava à parte para conversar e tirar dúvidas, e ela me ensinava várias coisas. Intensamente era com a Lilian, né? Isso era mais intenso. Era um tempo mais complexo, porque eles eram de São Paulo e era por telefone daí, né? Sim. Então, mesmo com a Neuza também. Então, mas foi um tempo maravilhoso com eles, que me ajudaram, me auxiliaram, me ensinaram muito. E nesse tempo, 2003, final de 2003, eu fui para a Sara Nossa Terra com o Bispo Cirino, que esteve aqui, né? Esteve aqui conosco. Um amor de pessoa, a Sara Nossa Terra foi bênção na minha vida. Depois eu saí, fui para a Igreja Pastor Wesley, e hoje eu estou na Igreja Batista Renovada. Então, todo esse tempo, Aloysio, que a gente caminhou com o Senhor, primeiro ponto, assim, quem me auxiliou e me capacitou intensamente foi minha esposa. Que daí, em julho de 90, nós casamos, né? E ela foi meu suporte, assim, assustadoramente, foi alguém que me capacitou, me incentivou, me fortaleceu. Uma grande apoiadora, né? Auxiliadora, apoiadora é o que fala a palavra. Algumas vezes tivemos pratos quebrados lá em casa. Mas sempre procuramos ajustar e aprender com tudo aquilo que tivemos de conflitos. Depois tivemos o Gabriel, daí depois, mais 4 anos depois, o João Pedro. Hoje estão fazendo engenharia, os dois, engenharia de sistemas, uma bênção os 2 filhos. O Gabriel faz parte da adoração da IBR. Agora, uma coisa assim interessante ministerialmente, eu sempre agi dentro do ministério na área que se falava antigamente de guerra espiritual, quebra de maldição. Hoje, na área de restauração e bênção. Mas sempre eu tive esse fortalecimento no Senhor e sabedoria para ministrar sobre as vidas das pessoas que tinham suas amarras, seus conflitos, que estavam em certas ações satânicas há muito tempo e não sabiam mais como se desvincular. E a gente foi veículo, né, de auxílio para essas pessoas crescerem, se fortalecerem no Senhor. Então, encontro muitas pessoas até hoje que estão crescendo. E sempre fui. E eu diria assim, é interessante a gente entender quando Deus está falando e a forma. Eu sempre fui, desde 93, pastor auxiliar. Sempre fui. E
pastor auxiliar, ele é mais tranquilo. Eu sempre brinco, até mesmo com o pastor Emerson, né, que é pastor da IBR Nacional, eu sempre brinco. Eu jogava as broncas para ele, né, e ele que tinha que resolver. Então, o pastor auxiliar... Deixa eu te cortar então um pouquinho. Segura aí, você toma uma água. E eu quero lembrar você que está assistindo a gente hoje, excepcionalmente gravado. E como é que nós estamos fazendo no gravado? Eu mando para um grupo de pessoas que normalmente estão ligados, estão assistindo, estão aparecendo por aí. Eu mando... Eu falo, hoje nós estamos gravando. Tem os 256 que é permitido. E daí o pessoal vai dando os alôs. O pastor Emerson, da IBR, também está aqui, já mandou o abraço dele aqui. Amém. Vai estar assistindo no dia. Minha amiga Elaine, lá do Cleito, lá de Colombo, também está ligadinha. Deixa eu fazer aqui as minhas... Né, pastor Jorge Estoqueiro, meu querido pastor Jorge Estoqueiro, está sempre assistindo direto conosco aqui, mandou um abraço, né, lá de Campo Largo, presidente do Conselho de Pastores lá de Campo Largo, pastor Pércio, lá de Colombo, a Josi e o William, lá de Tabuão da Serra, estão ligados, o Isaac, o beijo também, o Isaac tem 7, 8 anos, né, tá jogando muito. Pastor Eliseu, pastor Andréia, também da tribo de Judá, também ligadinho. Meu amigo Ferreira Júnior, no litoral do Paraná, também ligado, junto com a dona Kátia. Abraço, Deus abençoe. Pastor Nerildo, Fogo no Altar, lá de Colombo, Deus abençoe a sua vida. Pastor Ailda, o Pusca, da Comunidade Cristã Menorá. Junto com ela, a Amanda assistindo, também a Kathleen, a Kelly, a Cris, todo o povo da Comunidade Cristã Menorá, o pastor Alisson e a sua esposa Sara, o Ravi, e mais loguinho, o bebê chegando. Também, junto conosco está lá o pastor Rubens Cordeiro, meu amigo Rubens Cordeiro, que é o levita, que ele já esteve aqui conosco, e ele é lá junto com o pastor Haroldo, ele que é o responsável pelo louvor do pastor Haroldo. Minha amiga pastora Cláudia, pastor Miguel, lá em Foz do Iguaçu também ligadinho, olha aí. Daqui a pouco a gente vai mandando mais alguns alôs aí. Deixa eu mandar para ela, para dona Maria Lemos, a minha mãe, que está ligadinha. Está ligadinha junto com a minha irmã, a Giane Lemos, ligadinha lá. E lá em Ponta Grossa está o meu irmão, o Gilson, ligadinho também, né? Todo mundo ligado. Abraço para Mazete TT, abraço para você que está ligando. Então, você que chegou agora, se inscreve nesse canal e vamos deixar essa história bem conhecida aí, porque o Senhor, né, é exaltado. E olha aí, está escrito aqui, aqui, inscreva nesse canal. Só quando eu coloquei o dedo ali, o lado tirou. Aqui, ó. É que é por timezinho, né? Olha aí. Tô aprendendo, olha lá. Tô ficando bom nesse negócio aí. Tá bom? Inscreva nesse canal, divulga e vamos seguindo aqui para continuação com o nosso pastor Mafra. Bora lá, Mafra. E aí, a sua discipuladora, Gláucia? Amém. Então, é interessante assim, quanto tempo Deus tem uma promessa sobre mim ou sobre a tua vida? Quantas vezes na sua vida você teve uma promessa? Só que nós somos de uma geração, Luiz, do instantâneo. Sim, o micro-ondas. Se o computador levar uns 2 minutos para ligar, já vem o desespero. Você fica na neura, né, Aládio? Deus o livre. O celular deu lá te calmo. Um porém aqui. Então, só que, qual o tempo do Senhor? Você já viu aquele memezinho que tem aí do vídeo? Você já viu, Aládio? Isso aí eu lembro de você e de mim. O cara chega, bate na porta, falou, é aqui que vai ter o curso para as pessoas ansiosas? Sim, mas é amanhã. Ele chega um dia antes, né? Tão ansioso que é. Ele falou, mas pode chegar porque o povo já está aqui também. Tá todo mundo aí já, né? Já chegou todo mundo, um pouco ansioso, né? Então, qual o tempo? Há tempo para todas as coisas, conforme a palavra. E esse tempo foi uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração, sobre aprender a esperar.
Quanto ao ministério, ser pastor, também sempre atuei na ação de auxiliar pastoral, co-pastor, vice-presidente de denominação, então sempre fiquei tranquilo. Em determinado momento, Deus deu uma direção através do Gabriel para a gente ir para a Igreja Batista Renovada. E foi muito interessante, porque eu fazia parte do núcleo na época, né, no núcleo de pastores, e eu fui abençoar a entrada dessa igreja. Era para ser o pastor Flávio não pôde, o Arno também não, e eles me capacitaram para ir lá e eu ungi a entrada dessa igreja. E eu fui, conheci o pastor Josias, todos os pastores lá, pastor Emerson na época, tudo. E eu, amém. Mais ou menos um mês depois, eu tive a direção de ir para essa igreja. E foi interessante que eu fui para lá, eu falei, olha, eu tenho um ministério lá com o núcleo, eu tenho um ministério de intercessão estratégica com o toque da trombeta, mas eu estou vindo para cá como participante, vou congregar aqui, não precisa me reconhecer como pastor, fiquem tranquilos, fico aqui, né, auxiliando, ajudando, bem tranquilo. E eles tiveram uma direção, através da direção da presidência da igreja, de me receberem como pastores, nos receberem. E eu fui recebido, tudo, e logo em seguida Deus proveu ações ali dentro da igreja de crescimento e mudança. E a gente mudou para onde nós estamos hoje, que é ali no Campo Comprido, que é exatamente aonde eu aceitei Jesus. Eu achei interessante esse mover de Deus voltar para onde eu comecei a história na minha vida. Que é o mesmo prédio, né? Tudo. Tudo. E o dia que nós fomos ver, eu fiquei quieto com os outros pastores, né? Eles falaram, não, legal, acho que aqui foi uma igreja. Foi. Naquele cantinho ali eu aceitei Jesus. Que espetáculo. Então, uma das coisas importantes, assim, eu servi 30 anos na feitiçaria. Tinha muita coisa, Luiz. Olha aqui, ó. Que maravilha. Isso não tem... E nesses 30 anos, Luiz, eu conquistei muitas finanças. Só que é interessante, hoje eu estou 34 anos com Cristo. Eu nunca lutei, ou tinha aquela ganância, aquele desespero pelo dinheiro, fazer dinheiro, aquelas coisas. Quando eu vim para Cristo, eu perdi tudo. Perdi as 5 empresas que eu tinha, perdi tudo. Parei de correr e fui trabalhar de funcionário, Luiz. Trabalhar de funcionário. Para mim, aquilo foram Deus tratando o coração. Hoje eu tenho minha empresa, tudo. E nesse contexto, Luiz, Deus foi acrescentando de uma forma tão maravilhosa que 34 anos com o Senhor, servindo a Ele, eu tenho muito mais do que os 30 anos na feitiçaria. Só que aquilo que o Senhor acrescenta, sem que haja conflito, que haja paz. Deus acrescentando, conforme a palavra, Ele acrescenta sem que haja dor. Glória a Deus. Aquele desespero que, eu preciso ter, eu preciso conquistar, Não, as coisas foram acontecendo, Deus foi acrescentando, eu tenho minha casa, eu tenho chácara, eu tenho minha empresa, minha esposa é professora, eu também fiz faculdade de pedagogia, tenho pós em neurociência, né? E nesse contexto da IBR, aconteceu naturalmente e eu acabei assumindo a igreja. Que o pastor Emerson foi embora para Foz, eu passei, né, no mover e no estilo batista, eu passei por 2 sabatinas e hoje eu sou pastor, presidente da Igreja Batista Renovada, reconhecido pela convenção da Igreja Batista. Então, o que eu vejo assim? Qual a promessa que Deus tem na tua vida? Josué e Caleb estavam lá tranquilo. Aí, o negócio é o seguinte, Josué, vocês precisam ir lá ver a terra que Deus está falando.
Foram mais 10 com eles. E Moisés escolheu os melhores. E foram. De repente eles voltam com um cacho de uva. Ah, não, porque tem isso, tem aquilo. Mas sabe o que acontece, Moisés? Tem um gigante lá. E esses 10 esmoreceram. E parece que a gente é uma formiga. Nós somos que nem formiguinha. E esses 10 esmoreceram mais ou menos 700 mil homens de guerra. O que acontece? 40 anos depois, Caleb chega para Josué e falou: Moisés prometeu o Monte Hebron. E eu quero ele. Hoje eu estou muito mais forte do que antes, com 85 anos hoje, para lutar, para enfrentar e para ter aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu digo assim para ti: qual a promessa que Deus tem na tua vida? Mas faz tanto tempo. Persevera. Mas eu tenho alguém na família que eu oro, ou de repente teu esposo, tua esposa. Persevera. Persevera que Deus vai agir. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o negócio, porque eu quero essa quem sabe, a perseverança ali no final, né? Mas você conhece Jesus numa cantata de Natal, se entrega, beleza, hoje você é pastor titular, pastor presidente, você sempre foi pastor auxiliar, mas me conta uma coisa, Mafra. Como é que você começou a se inserir no ministério? Porque alguém que veio do mundo, veio com uma outra experiência, né, completamente diferente, né, de tudo. Daí, como diz, alguém que queria autógrafo e o pessoal estava desejando a paz, não é verdade? E aí o seguinte, você começa a fazer o ITQ, tudo beleza, mas como é que você começa a ser inserido? A primeira vez que vai lá para frente, fala, você vai fazer uma oração, você vai fazer isso. Conta essa outra parte para nós aí. Bom, a primeira vez que eu preguei... Lembra? Lembro. Foi no ITQ, na matéria homilética. Aí, não, era exercício do pastor Arailton Araújo. Que você tinha que pregar, todo mundo tinha que pregar. Mas era aula de homilética? Não, mas não era na aula dele. Nós tínhamos que fazer 10 minutos de pregação antes de começar a aula, a primeira aula, independente de qual que era o pastor. E daí era assim, tinha lá 20 alunos, 30 alunos. Todo mês você estava preparando uma pregação. E, rapaz, dá até dor de barriga de lembrar, meu. Que isso. Aí chegou o meu dia. Eu não me lembro o que eu preguei. E quem que estava lá? Eu falei, não, tranquilo, esse pastor ele sempre atrasa. Então eu vou chegar antes, prego, a hora que der às 7 horas, né? Tá pronto. Cheguei na sala de aula, o pastor passando matéria na lousa, né? Era no tempo do giz. Falei, meu Deus do céu. Chegou atrasado? Agora? Não, o pastor chegou antes, meia hora antes, para adiantar a aula, e ficou escrevendo. E daí eu cheguei, ele falou, não, eu sei do exercício que o pastor Araújo falou, pode pregar aí tranquilo. E agora? A turma inteira quieta, assim, porque sempre fazia nós, um falava, outra coisa, glória. E aquele pastor, ele era um pastor alemão, rígido. Era um pastor alemão. E ele dava sobre a história da quadrangular, história da igreja. Mas o cara tinha uma dinâmica maravilhosa. Só que ele era bem rígido. Você não podia falar na sala de aula, ficava quieto. Eu falei, e agora? O que eu faço? Pressão. Falei, vou pregar o que eu preparei, né? Os 10 minutinhos, preguei. E de vez em quando eu escutava atrás aí. Falei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo, né? Preguei todo mundo assim, né? Olhando, daí terminei, fiz a oração final, tal, né? E fui sentar, né? Quando eu virei para sentar, o pastor estava chorando. Meu Deus. Ele falou,
eu precisava dessa palavra. Eu não me lembro o que eu preguei, e aquilo ali foi tocante na minha vida. Foi muito forte. E daí tinha gente lá da igreja que comentou com o pastor Rogério e pediu para, quando, né, tivesse alguma coisa sobre jovens, algumas coisas, eu dar uma palavra. Então foi algo... E depois eu e a Glaucia começamos a cuidar, né, com isso, começamos a cuidar dos adolescentes na quadrangular. Fizemos retiro, tudo foi um tempo assim. Então foi algo, eu diria assim, Luísa, foi algo natural, sem eu imaginar ou sem eu buscar isso. Foi algo que foi acontecendo, sabe? Foi algo gradativo, de uma forma muito singela em Deus, muito carinhosa. Deus usou isso. E você começou então ali no Ministério da Pregação? No da palavra. Na verdade, na igreja tem ministério para tudo, né? Mas eu digo assim, começou pregando, auxiliando, daí foi para atendendo pessoas e atendimento pastoral, né, de libertação. Depois na Sara Nossa Terra, daí já fazíamos seminários, ia para fora, porque daí eu auxiliava o pastor Ares Bandeira. Eu ficava com Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu cuidava dessa parte na área de guerra espiritual, né, de intercessão, treinamento. Ali foi o meu boom. Ali é onde explodiu. Você entrou no esquema aqui da batalha espiritual, de guerra espiritual. Você foi forjado na guerra espiritual, na batalha espiritual, praticamente quando você fazia parte ainda no mundo. Você já lidava com o ocultismo, com toda essa coisa aí. Não sei se o ocultismo é a maneira correta de falar. Sim. Me perdoe se eu estiver errando, ofendendo Não, alguém. na verdade, eu tinha um envolvimento no mundo sobrenatural bem profundo. Sabe? Eu participava de uma denominação espiritual oculta, né, em Curitiba. E vinha isso de herança da família Mafra, e isso ali eu desenvolvi. Eu cheguei ao ao 9º grau. Né? Nono de quantos? De 33. Só que as minhas ações, elas equiparavam, o sobrenatural equiparavam ao 21º grau. Só que você tem que ir galgando. Só que, Aloysio, uma coisa assim... Satanás, ele não é inteligente, ele é astuto e sutil. Então eu tinha dinheiro, tinha fama, envolvimentos com mulheres, tudo isso eu tinha muito. Só que uma coisa eu não tinha, Luiz. Paz. Eu não tinha. Você que está... Às vezes você entra nessas ilusões, né, aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo, tal. Mas o momento que você vai deitar, que você vai descansar, você não tem paz. E você chegar e falar, está cansado, está em conflitos e tribulações, você chegar e falar, Deus, como fala os Salmos, né, que Ele se inclina para nos ouvir. Então você não tem isso, não tem esse sobrenatural de alguém, uma força tão tremenda, tão tão grande, que é como ali o primeiro versículo, né? E Deus criou os céus e a terra. Nós não conhecemos, não existe nada maior do que isso, Luiz. E Deus criou os céus e a terra. O que se conhece são criaturas, né, caídas, que se fantasiam de deuses, mas não o Deus verdadeiro, Yahvé, ao Senhor Deus, que tem Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo que nos consola, o nosso Consolador, Cristo, que na cruz do Calvário derramou seu sangue por nós. Então, nesse
crescimento que eu tive dentro da área da pregação, do auxílio, conselho pastoral, atendimento de pessoas, foi algo muito natural, Luiz. Foi algo bem singelo, não foi nada buscado. Entendi. Então, e isso é interessante para mim, porque a minha vida foi uma vida de competições. Então eu tinha que competir, na competição você tem que deixar alguém de lado ou derrubar, para você crescer. E no Senhor, muito pelo contrário, eu tenho que te abençoar e te auxiliar, para que você seja maior que eu. Entendi. E aí começa o pau fechar, hein, Aládio? Você imagina só? E aí o seguinte, o Aládio tá ali por, né? Babando, como diz. E aí o seguinte, você fala dessa situação, e quando que você é levado a pastor? Ali, você lembra? Não é ano, mas você lembra como é que foi essa emoção? Falou, você vai ser pastor. Pô, daí você sai de todo esse mundo espiritual louco e vai para lá. Na verdade foi assim. Eu fui fazer ITQ porque eu precisava conhecer onde eu estava. O primeiro livro que o meu sogro me deu foi interessante. Ele me deu o livro e a Bíblia tinha razão. Aquele livro foi marcante na minha vida, porque eu vi provas científicas e arqueólogas da arqueologia da existência de Cristo, da existência de Deus, e os caras tentando provar que Deus não existe, e eles iam na arqueologia e realmente falavam, não, isso aconteceu. E daí quando eu comecei a ter essa desenvoltura ali de estudar, buscar, precisava-se de uma equipe no gabinete para estar cuidando ali da igreja. Tinha um pastor lá, mas precisava de mais gente. E, de repente, nos vimos nós três na sala com o pastor Rogério Amorim, e ele falou, a partir de hoje, vou ungir vocês são pastores. Opa! E foi algo assim. E o sentimento? Agora pegou. Eu fiquei assim, naquela surpresa, né? Porque eu não esperava isso. Que nem que a gente vê hoje, um cerimonial para te ungir a pastor, para toda aquela preparação. Foi algo assim, não. Estão preparados, podem ir, vou ungir vocês a pastor auxiliar ali, vocês vão ficar como pastor. E eu falei, beleza, né? Tudo assim para mim era muito assustador e empolgante, né? Falei, vamos embora, vamos abraçar. E a gente foi para esse tempo, que ficamos ali um tempo, depois fechou a congregação, e logo em seguida eu fui passar a nossa terra, né? Então, você falou um negócio aqui, que te cortar aqui, que eu achei, no mínimo, interessante. Você falou, tem um cerimonial para te levar ao pastoreio. Eu concordo. Agora, também tem hoje, nesses últimos tempos, aí, o contrário também existe. Sabe? Não tem cerimônia nenhuma. Sim. E muitas vezes estão colocando pessoas para não perder a pessoa. Fala, ela não tem preparo, ela não tem conhecimento, ela não... Mas eu não posso perder. Então eu vou intitular. Eu não vou necessariamente reconhecer, mas eu vou dar um título. Daí, puxa vida, a pessoa se sente empoderada pelo título. Tem bem isso, não é? Tem. Isso é algo que eu me preocupo muito, porque desde que eu assumi a IBR, eu sempre trabalhei, meu sogro é mestre, e eu sempre trabalhei no ensino. E conhecereis a verdade. Né? Então, o que acontece, Luiz? Todos nós temos um potencial. Sim. Todos nós temos um dom, todos nós temos ações de Deus, todos nós temos um ministério dentro da casa do Senhor. Todos nós temos. Qual que é esse ministério? Não sei. A gente vai descobrir ao longo de estar caminhando junto. Agora, qual é o grande desespero da obra do Senhor hoje?
falta de pessoas. Tem poucas pessoas servindo, e é uma das coisas que eu e minha esposa sempre falamos. Quem que realmente atua dentro da igreja, servindo, trabalhando? São os mesmos. Uma grande maioria... E dá uma sobrecarga, inclusive, né? Justamente. A grande maioria são os participantes, os membros, tudo. E eles também cobram ações dentro da igreja. Tá? Então, eu poderia fazer uma comparação assim, Aloysio. Como que eu posso colocar, que eu fui mecânico, eu tenho cursos de mecânica, tudo, eu poderia colocar assim, como que eu posso colocar lá, o cara que chegou hoje na oficina, falou, não, você vai montar um motor, você vai fazer esse motor. Ele vai desmontar. Fácil, né? Que parafuso, isso se ele souber que desparafusa para a direita, senão ele acabar de quebrar os parafusos agindo para a esquerda. Que tipo de resultado vai ter? Então, é a mesma coisa na obra do Senhor. Jesus fala, ore ao dono da seara para que venham os ceifeiros. Agora, nós precisamos capacitar essas pessoas e descobrir o talento dessas pessoas. Maravilha. Então, quando você toma uma aguinha aí, só para dar uma limpada nessa garganta, aí vai lá. O negócio é o seguinte, hoje nós estamos no nosso podcast gravado. Final de ano, começo de ano, começa muita coisa. E isso aí, eu sou esse cara aqui, Aloysio Lemos. Tá certo? Então, para poder atender e ter toda segunda-feira um episódio inédito, a gente teve gravando aí um pouco antes do final do ano, um pouco antes dessas datas, para que pudesse ter um episódio inédito e todos nós pudéssemos estar em casa, possamos estar em casa nesse dia assistindo esse programa, tá certo? Inscreve-se aí, dá o teu joinha, né? E o negócio é forte demais. Enquanto você tomou tua água, conseguiu dar uma limpada na garganta, é o seguinte, você falou isso e nós temos realmente um negócio bem interessante, que é o quê? A falta de mão de obra hoje nas igrejas. Porque eu lembro que uma coisa que era muito comum era aquela vontade de queimar, eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero ser músico, eu quero fazer algo pela obra. Hoje, nós estamos vivendo uma igreja diferente, né? Muito. E aí as pessoas, parece que não queimam mais como queimavam. Daí existe uma demanda, uma falta de mão de obra lá, e o pastor muitas vezes ele joga fora, não sei se é que dá para dizer assim, alguns critérios. Ele vai, não, porque se for deixar pronto primeiro, eu até entendo que em alguns momentos você precisa largar e a pessoa vai crescer muita coisa, isso aí é no ministério, mas sem critério nenhum eu acho que é muito delicado. Por quê? Porque é meu puxa, vamos falar o português claro, que é meu puxa, então eu vou levar. Porque se eu falar, vai para... Sabe, uma coisa meio cega? Então, tem muito de manipulação nisso aí também, mas tem muito de uma necessidade real que precisa, e tem muita gente boa aí que está querendo fazer, que às vezes precisa motivar. Nós estamos vivendo uma mistura de tudo, né? A palavra de Deus fala que o Senhor capacita aqueles que Ele chama. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque realmente Ele capacita. Mas também, nós que estamos na liderança, em qualquer que seja, não precisa ser o pastor, o presidente. De repente você é líder de um grupo de jovens, líder da sala de crianças. Você coloca as pessoas, tem uma necessidade, coloca as pessoas, mas fica em cima, fica cuidando, fica avaliando. Tá? Porque, realmente, eu creio, Aloysio, com todo o respeito, que a partir de 2008, 2010, essa chama parece que diminuiu. Muito. De você buscar dentro da igreja o teu talento, o que eu posso servir, o que eu posso fazer. Quer alguém para pregar, eu vou. Eu preciso de alguém para limpar aqui a igreja. Não, deixa que eu vou. Eu preciso
lá para fazer a aula para as crianças, eu vou. Então, eu dentro da igreja, eu dei aula para criança, dei aula para adolescente, para as pessoas idosas, ministrei em igrejas diversas. Então, você está disposto a isso? Agora, eu quero aparecer. Opa. Esse é o problema. Se a pessoa tem essa motivação dentro do ministério, com todo respeito, você não vai ter crescimento. Vai ser um crescimento pessoal. Porque dentro do ministério do Senhor, quem honra é o Senhor. E se eu quero aparecer, eu vou desaparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Amém. Ele é que tem que aparecer na minha vida e como resultado, aqueles que você está auxiliando. Tá? Que nesses tempos, nós estávamos fazendo uma reforma na igreja, que nós compramos as telhas que você... do Pastor em Aços. E arrumamos, eu apelidei de espaço gourmet lá na igreja, que daí tem churrasqueira, tem tudo. O Aládio ficou interessado aí no encontro dos jovens, porque o nosso encontro de jovens tem um churrasco na hora do almoço. O Aládio é jovem há bem mais tempo, né? Ele falou que ele tem muita experiência jovem, né? Tem. Então, daí ele falou, não, eu quero ir no encontro jovens. Então eles fazem um churrasco e depois tem um estudo com o meu sogro, que eles pediram. Né? Então, o que acontece? Quando nós fomos fazer, teve pessoas que iam lá e só ficavam olhando. E quem que fez? Nós todos metemos a mão. Sim. Só que não aparece, Luísio. Depois de pronto, sim, tá lindo. Mas todo mundo meteu a mão, né? Que estava afim. Então, qual o trabalho do corpo? O trabalho de você no corpo é ser o cabeça ou ser o pé? O pé é complexo, porque no pé eu calço as sandálias do Evangelho da Paz, onde eu estou indo e pregando o Evangelho. Então, o que a liderança tem que ter? Um feeling muito grande de ver o dom da pessoa, capacitar, e quando for trabalhando para enviar, conscientização da humildade. Isso é muito importante, porque não é para nosso reconhecimento, é para o reconhecimento de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós, lavou os nossos pecados e subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É por Ele e não por nós. Nós somos apenas um veículo que Ele está usando. Então, a carência hoje dentro das igrejas é assustadora. Eu vejo igrejas, com todo respeito, colocando na rádio, pedindo líderes. E na época, até 2010, se tinha gente tropeçando na igreja para ajudar. Sim. E hoje... E dentro disso aí, hoje está bem complicado. Me conta uma coisa, você com a tua experiência bem maior, bem mais ampla do que a minha. A igreja dos anos 90 para a igreja de hoje. Eu já não fui nem para 2010, ele chegou ali em 2010. 90 para cá. Duas igrejas completamente diferentes. Muito diferente, porque primeiro assim, eu estava falando com a Aládio ali, nós tínhamos que rádio? O Aládio era dessa época. Nós tínhamos a Rádio Marumbi. Sim. Era uma rádio só. E bem histórica. As músicas eram históricas, eram bem harpa, tudo isso. Hoje nós temos uma diversidade de rádios gospel muito grande, que promulgam a palavra. Agora, o povo, com todo respeito, buscavam mais. Viu? Você tinha atividades na igreja com mais frequência, a frequência era grande. No domingo a frequência era grande. Que nem se pega um dia de chuva.
Ah, não, hoje eu já tem carro, Deus abençoou, deu carro, tudo. Ah, não, mas estava chovendo, não dá para ir, ou deu frio. Numa das ações do Toque da Trombeta, que nós estivemos orando no tempo da pandemia, nós abrimos o mover de oração lá em Campo Magro, às 6 horas da manhã, com 0 graus. Ah, tava bom. Não tava nem quente nem frio, né, Ládio? 0 grau? Tá, foi o pastor Haroldo, foi todo o pessoal. O Haroldo já esteve aqui conosco também, Haroldo Togo. Então, o que acontece? Fizemos a adoração, oramos por Campo Magro, oramos por Curitiba, naquela região toda ali. As pessoas estão dispostas a isso? Tá difícil, né? Então, hoje você vê assim, se o pastor prega de uma forma aonde, não vou falar a demonstração, exortando, não, aí não dá. Então, hoje se eletiza numa pregação mais motivadora. A palavra nos motiva à salvação. Buscar o reino dos céus e demais coisas serão acrescentadas. Então, o que agora eu vou enfrentar quando a videira não dá o fruto? Você sabe, eu vou lhe falar uma coisa que eu estou me metendo aqui na sua fala, na sua história. Mas Deus tem me tomado, nós estamos vivendo algo tão, por isso que eu perguntei dos anos 90 para agora, e logicamente se a gente for fazer um histórico, a coisa vai sempre mudando. Eu acho que vem um novo tempo aí, e nós precisamos, como líderes, como pastores, como independente, trazer de volta Jesus para os púlpitos. A essência. Né? Que tudo é Ele. Sabe, seja demonstrativa, exortativa, que seja no modo coaching, mas ele tem que estar. Sabe, porque o Senhor usa dos talentos que Ele deu, como você colocou aqui. Às vezes o cara é um cara mais para frente, beleza, cada um, mas Jesus precisa ser o centro da nossa igreja. Nós estamos virando... Eu não estou falando todo mundo, porque eu sei que tem muita gente, mas às vezes vai por um caminho de vamos por essa moda, porque parece que está isso. Nós precisamos deixar de ser uma igreja antropocêntrica e ser uma igreja cristocêntrica, e muitas vezes não só antropocêntrica, mas egocêntrica. Porque depende de onde que eu estou, liderança achando que são maior que Jesus. Sabe, nós estamos vivendo um negócio estranho assim, na nossa nação. Né, denominações achando que são maiores, líderes achando que são vice-querubins, sabe? Tem algumas pessoas que você não consegue ter acesso. Sim. Sabe? Você não consegue, você tem que falar com o secretário do secretário. Jesus sempre foi simples. Querido, uma coisa que quando eu comecei a assumir a IBR, foi algo interessante, porque eu sempre gostei da mesa, a ação da mesa. A mesa ela tem um sobrenatural que nós não entendemos. Cristo anda com os 2 discípulos na caminhada de Emaús por um tempão. Ele conta tudo, desde Gênesis até praticamente Apocalipse. E eles nada. Quando ele senta à mesa e dá graças, não ardia no meu coração. Era Cristo. A ceia, a mesa. O discípulo de Emaús. Quando João tá lá com Jesus, falou, não receberam a tua palavra? Posso pedir para que venha fogo? E a hora que nós subimos, aonde que vai ser a nossa comunhão? As bodas do Cordeiro à mesa. Sim. Então, o que eu quero falar sobre isso? Dos inícios de ações, eu falei, não, gente, vamos, antes do nosso culto, primeiro domingo do mês, nós fazemos um culto de ceia, e antes do culto, uma hora antes, nós fazemos um café, uma comunhão. Então, cada um leva alguma coisa, é participativo e tal, e nós sentamos à mesa e todo mundo conversa e tal. E numa dessas, bem no começo, há 8 anos atrás, um rapaz veio de uma outra denominação e o nosso ministro de louvor
falou, pastor, ele queria falar contigo ali, ele está assustado. Eu falei, mas por que, Clodoaldo? Não, porque ele ficou procurando quem que era o pastor da igreja, esperando o pastor da igreja. Quando eu falei que era o senhor, ele não acreditou. Mas como que o pastor senta na mesa com o pessoal todo? Daí eu peguei, fui lá, conversei com ele, abracei aquele meu estilo o estilo que eu sou, né? E ele ficou assustado. Ele falou, não, porque na nossa igreja, até quando tem alguma coisa assim, o pastor fica lá numa outra mesa com os outros. Na mesa VIP? Então, é delicado isso, Aloysio, porque, primeiro é relacionamento. Dentro de um relacionamento, voltando à história dos líderes, né, eu começo a me relacionar e saber quem é. Que nem eu e você, nos conhecemos mais ou menos 8 anos. Foi algo que foi crescendo, as Sim. coisas foram se juntando e a gente foi se conhecendo. E conhecemos bem? Sim. Completamente? Não. Mas isso é algo que é um crescimento gradual. Então, tudo isso nas nossas vidas, o que acontece? Nós devemos ter essa abertura para que não fiquemos elitizados. Sim. Esse é o grande problema do ministério. Eu tenho um ministério, faço isso, faço aquilo, tal. O Aloysio é o cara. Ele é o cara. Nossa, o Aloysio faz acontecer. O Aloysio hoje é presidente do Núcleo de Colombo. Gente, não é isso o negócio. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Por misericórdia. E dentro disso, nós somos seres humanos falíveis. Totalmente. Tá? Somos pecadores. E quem tem que fluir é aquele que mudou a nossa vida. É Cristo. Mafra, mudando aqui já, porque a gente já está indo para a reta final. Olha ali como o Aládio está diferente. Você chamou ele de jovem, ele ficou mais jovem mesmo. Ele virou Jean. Mafra, é o seguinte. Passado toda essa história, beleza, você teve. Eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, não é uma pergunta, é uma pergunta. Mas é o seguinte: qual foi a pergunta que eu não te fiz ou que você gostaria de ter respondido? E eu não fiz, lógico. Uma coisa que sempre vem ao meu coração, Luiz. Qual o desafio de servir ao Senhor? Qual é? Esse desafio, eu diria assim que ele é surpreendente. Porque servir ao Senhor não tem uma rotina. Se a gente for ver as curas que Cristo fez, ou as curas dentro da Bíblia, todas elas foram diferentes. Então, esse desafio de servir ao Senhor, primeiro e maravilhoso, procurar conhecer a palavra e manusear ela como um obreiro eficaz. Primeira coisa. Segundo, estar disposto de caminhar a caminhada de Cristo e aonde Ele está nos enviando. Aonde Ele está nos enviando, aí é um grande desafio, Luiz. É um desafio enorme. E ficar atento às pessoas que estão clamando. Como Jeremias fala, né? Clama a mim e responder-te-ei. Quantas pessoas estão clamando ao nosso redor? Quantas pessoas estão clamando ao seu redor? Agora, nessa noite aqui, será que não tem um familiar passando por alguma dificuldade? Mas eu vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem. Na nossa época, que eu me converti, ligar no telefone às vezes era até difícil, porque não era todo mundo que tinha telefone. Mas a gente ia fazer uma visita. Às vezes ia fazer visita, a pessoa não estava, tudo. Mas hoje é mais fácil. Vamos aproveitar o que nós temos, manda uma mensagem. Fala o que Cristo está fazendo na tua vida, se coloca à disposição.
Esse é o grande desafio. Fazer o indo. Você vai indo, vai caminhando. Porque Cristo está batendo a porta de cada um de nós, das pessoas que estão ao nosso redor. E esse desafio é um desafio de conquista. E de conquistar, fazer parte da conquista do reino de Deus. Eu quero fazer parte dessa história de conquista no reino de Deus, na sua vida. Quantas pessoas você já levou para o Senhor? Quantas pessoas você pode estar discipulando? E não é seu discípulo, são discípulos do Senhor. Quantas pessoas você está liderando? Você está capacitando? Quantas? Quantas pessoas estão sendo... E isso é o grande desafio. Isso, para mim, é algo assim que a cada manhã eu começo o dia sempre orando, buscando o Senhor, falo, Pai, eis-me aqui. E termino o dia, falo, Deus, muito obrigado. E naquilo que eu não pude, ou errei, eu quero te pedir perdão. Tá? Derrama do teu amor, da graça do Espírito Santo sobre a minha vida. E isso é sobre a tua vida também. Bem, muito bom. Igreja Batista Renovada. Fica na rua Bernardo Sobieck, 135. No Campo Comprido. No Campo Comprido. Rua Bernardo Sobieck, 135, no Campo Comprido, a Igreja Batista Renovada. Quais são os dias de encontro, cultos, reuniões, seja a nomenclatura que você tem? Nós temos o nosso encontro na quarta-feira, às 20 horas. Quarta, 20. Um sábado sim, um sábado não. Só entrar em contato conosco. Tem o encontro dos jovens, na hora do almoço, começa às 11 horas. E no domingo, primeiro domingo do mês, 9 horas, nosso café da manhã, 10 horas, nosso culto e ceia. No demais, nos outros domingos, às 10 horas, nosso culto da família. Terceiro domingo do mês, nosso culto de missões. Nós temos um quadro de missionários que estão espalhados pelo mundo, que nós auxiliamos, e nós fazemos o culto de missões. Fora esses horários, nós temos atendimentos, de acordo com a necessidade, nós podemos atender em outros horários. Que maravilha. Olá, eu acho que tem ali o Instagram da Igreja Batista Renovada, que está ali, ó, olha ali, ó, Pastor Mafra, @batista.renovada _CTBA. Né? Espetáculo. Então é o seguinte, você quiser entrar em contato, então tá aí os horários. Então na quarta-feira às 20 horas, domingo 10 horas. Às 10 horas e primeiro domingo às 9 horas. Olha aí, daí tem um cafezinho no primeiro domingo. No primeiro... também quero mandar um abraço, deixa eu mandar um abraço que eu não estou esquecendo, que está ligadinho lá, a Gláucia, a pastora Gláucia, todo mundo ligadinho, muito obrigado. Ao Clodoaldo, obrigado, queridão, Deus abençoe você, a esposa, todo mundo aí ligadinho. Ao Delay também, eu sei que está ligado lá. Ao Major Vitor, a sua esposa Rose, que estão ligados desde o começo aqui, e eu sei disso que veio o recado, e eu acabei esquecendo. Um beijo carinhoso para vocês, a toda a IBR Curitiba, todo o pessoal da IBR de Colombo, lá o pastor Ismael, o Daí, toda a turma lá ligadinho também. Igreja Batista Renovada de Foz do Iguaçu, o pastor Josias ligadinho, o pastor Emerson, que está lá como é que é o nome? Vila C. Na Vila C. Né? E tá todo mundo da Igreja IBR do nosso Brasil, muito obrigado por vocês confiarem numa pessoa que é tão confiável assim, né? Que é o pastor Mafra, aí, um amigo nosso. Deus abençoe a sua vida. Então entra em contato ali, né? no Instagram da IBR, e veja lá se você precisa de uma visita, se você precisa de uma oração. Estamos do que você precisar, eu tenho certeza disso, que eles estão sempre à disposição. Tá certo? Domingo, 10 horas da manhã. O primeiro domingo, sempre às 9. Quarta-feira, às 8 da noite. Sábado, sim. Sábado, não. Culto com os jovens. Muito bom. Feito pelos jovens. Esse é muito legal. É muito da hora. Uma linguagem diferente para você. E vamos fazer o seguinte. Pareça lá.
Pareça lá que você vai ser muito bênção. Tem sido bênção lá, Mafra? Fala aí para nós. Eu acho que uma das respostas é você. Sério? Por quê, pastor Olísio? Você já ministrou lá, já esteve com a gente, já esteve no encontro na quarta-feira trazendo uma palavra para nós, já participou várias vezes do nosso café da manhã. Eu só não vou mais porque... Aládio, eu só não vou mais porque não me chamam mais. Olha aí. A porteira está aberta, como se diz. Vamos lá, não, é uma benção, lá é uma benção mesmo. Lá tô em casa. Nós temos o carinho e o amor em te receber. Você está precisando de um atendimento, um local, de repente você está até sem um local de congregar. Estamos ali para te receber. Tá? E também acrescentar em tudo aquilo que nós temos como corpo e Igreja de Cristo em Curitiba. Seja bem-vindo. Você é muito especial. Maravilha. Maravilha. Pastor Reverendo Mafra, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado por ter honra. aceitado o nosso convite. E nós estamos gravando e hoje está chovendo muito. Né? E mesmo assim, você está aqui, veio debaixo de chuva. Que isso. Né? Lógico que veio de carro, mas né? Muda trânsito, muda tudo, né? Sim. É uma loucura, né? Quase 50 minutos. É bem isso. E eu estou fazendo um desafio para o pastor Mafra aqui, que é o seguinte. A igreja, atenção igreja, em breve eu quero ver o pastor Mafra nas redes sociais. Ele tem muita coisa, tem muita bagagem para levar, sabe? Estamos acertando aí com o Aládio. Lembra daquela dupla Aládio e Aladinho? Né? Ele era o Aládio. Então, você tem muita coisa. Porque hoje nós estamos vivendo, entre essas coisas que a gente está vivendo, é porque tem muita fonte aí. Tem gente que está bebendo de uma água amarga. Até é doce, mas no final é amargo. Né? Você está entendendo? É legal, é coisa e tal, porque hoje tem muita fonte aí. Sabe? Procura uma igreja. Sabe? O negócio é aqui, a gente está para enaltecer, através do Sua História Podcast, para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Mas eu não estou chamando você para ser discípulo desse programa. Então eu quero que você seja um inscrito, se você quiser ser um colaborador, um patrocinador, pô, isso que eu quero. Mas eu quero que você frequente uma igreja, eu quero que você permaneça numa igreja, que você tenha um pastor, que você seja pastoreado por alguém, sabe? Porque esse é o modelo cristão, tá certo? Um cuidando do outro. O Mafra cuida de mim, eu cuido dele também. Amém. Amém. E assim a gente caminha. Eu tenho o meu pastor, eu tenho a minha igreja, e por aí a gente vai, tá certo? Mafra, sabe que aqui tem regra? Sabia? Opa, vamos lá então. Né? Olá, tem regra ou não tem regra? Tem. Então, não vai mudar. O convite está feito, o desafio está feito, Mafra. Entra aí e você tem muito para nos alimentar aí através das redes sociais. Em nome de Jesus. E eu quero pedir para você olhar nessa aqui. E que você ore por mim, ore pela vida do Aládio, ore por cada um que estava assistindo até esse momento aqui. Ou que vai assistir em qualquer outro momento, porque vai ficar na rede. Sim. Então, qualquer momento que alguém vai se identificar, alguém vai identificar com a tua história, com alguma coisa, mas o Senhor vai ser alcançado através da sua vida. Às vezes é 3 da manhã. Falou, nossa, 3 horas da manhã, eu assistindo esses doidos aí. Cara, mas Jesus falou comigo, sabe? Então, eu gostaria muito que você orasse por cada um de nós. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por estar aqui, te dar toda a honra, glória e louvor por tudo que o Senhor está movendo. Pai, eu quero colocar a vida do pastor Aloysio na tua presença. O Senhor tem maravilhas na vida dele. Pai, o Senhor tem muito a acrescentar, ó Pai. Não só a vida dele, mas aqueles que estão ao seu lado, ó Pai, que estão envolvidos com ele em toda a sua caminhada, Pai. Em nome de Jesus, quero pedir sobre ele, sobre sua família, sobre sua mãe, sobre tudo, sobre todos os projetos que ele tem. Que o Senhor derrame a tua graça e o teu poder sobre ele.
Pai, eu quero colocar a vida do Aládio, ó Pai, esse desafio desse estúdio, ó Pai, de toda essa caminhada que ele tem feito, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, tudo isso, ó Deus, tem um ponto primordial, que é levar a Tua palavra, aonde muitas vezes nós não poderemos estar no momento. Mas isso ecoa, Pai, pelas redes sociais, e eu quero abençoar o Aládio no seu trabalho, na sua qualidade, a cada dia mais, fortalecendo a ele, sua esposa, sua família, tudo que ele tem, infinitamente a tudo. Pai, eu quero também colocar a você que está nos assistindo. De repente você está em um horário que nós não sabemos, como eu esses tempos estive no hospital, e muitos oraram por mim. E é um momento que a gente está só. E você, de repente, em algum momento aí, você está só. O Senhor está contigo. Ele está ao seu lado. Ele está querendo pegar na sua mão. Ele está querendo te abraçar. Ele está falando para ti, negue tudo que tens. Venha andar comigo. Confessar os pecados, largar tudo. Mudar a história da tua vida. Mude. Que história é essa que você está vivendo? Uma história de amargura, de tristeza? Ou até mesmo está em Cristo, mas não está conseguindo conquistar. Está precisando dar passos. E são passos de fé. Quando nós damos passo, o Rio Jordão seca. E nós podemos passar para o outro lado, para ver e desfrutar da terra que emana leite e mel. E Deus tem isso para ti. Em nome de Jesus. Se você está precisando de uma cura, clamamos por cura também sobre a tua vida, sobre um familiar seu. Em nome de Jesus, declaramos a unção e a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba essa palavra, receba essa oração. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei que dia que é hoje, não. Então, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E, Pastor Mafra, muito obrigado. Eu que agradeço. Glaucia, obrigado por ter liberado ele. João Gabriel. João Pedro e Gabriel. Deus abençoe. Pastor João. Pastora Catarina. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Como é que é o nome da avó da tua nora que me fugiu aqui? A Cíntia? Ah, não, a... Ah, meu Deus do céu, a gente compete com quem come menos doce. Eu chamo ela de vó, né? Eu também chamo de vó, mas daí eu ia lembrar, por causa da tua sogra... Eu falei, que a Cíntia é a sogra a sogra dela. Sim. Ela é sogra da Cíntia. Sim, sim. Enfim. Então é a Giovana, nossa futura nora, né? Já é, né? A Giovana, a mãe dela... A Rodrigo, Duda, deixa eu dar um beijo pra Duda. Duda, eu vou te chamar de Duda mesmo, sabe por quê, Duda? Porque eu sou folgado, não vou te chamar de Eduardo. Ela sentiu falta tua domingo. Ah, é? É. Você viu? Você fica querendo pôr a mão no meu peito? Então, é desse jeito. Gente, muito obrigado a cada um que esteve conosco até agora. Meus amigos, minhas amigas, até semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, horário marcado. Tá certo? Pastor, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Amadão. Obrigado sobre a tua vida. Deus abençoe vocês, Aládio. Muito obrigado por tudo. Amém. Segunda-feira que vem, estamos de volta. Beijo. Deus abençoe. Deus tchau, abençoe. Tchau. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você.
Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656 4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 9 9704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.